E aí, tudo bem? Hoje vou apresentar um texto dissertativo argumentativo já finalizado e discutir alguns pontos inerentes a esse tipo de redação. O tema é a evasão escolar e seus efeitos na sociedade brasileira. Antes de começar a leitura, já vale destacar que a introdução do texto dissertativo argumentativo deve conter a tese que será defendida. Isso você já deve saber, mas talvez o que ainda não saiba é que existem diferentes estratégias para se iniciar a introdução e diferentes maneiras de se apresentar a tese. Aqui, o autor utilizou uma citação direta para começar o texto. No Brasil, um dos fatores que mais prejudica a educação pública e, consequentemente, o bem-estar social é a evasão escolar. Direto ao ponto, sem enrolação. Particularmente, eu gosto bastante desse tipo de introdução, mas ela também pode ser iniciada com uma ou mais perguntas, com uma definição, uma alusão histórica, contraste de ideias, enfim, há várias possibilidades. Continuando, esse grave problema tem relação direta com a negligência governamental acerca de fatores básicos que conduziriam alunos a desejar estar na escola e com a falta de apoio de muitas famílias no tocante à formação educacional dos filhos. Nessa tese, já foram indicados os agentes responsáveis pelo problema. E olha que bacana, também já foram dadas pistas de quais serão os argumentos. Essa forma de se trabalhar a tese com indícios do que vem logo após também me agrada muito, pois permite mostrar ao corretor que o autor tem plena consciência sobre os pontos que serão discutidos nos parágrafos de argumentação. Outra coisa que quero mostrar é o uso do pronome demonstrativo como recurso anafórico. Pode parecer bobagem, mas é frequente o uso incorreto dos demonstrativos, seja na linguagem falada ou escrita. Vou deixar na descrição um vídeo que fiz falando um pouquinho sobre o uso adequado desses pronomes. Muito bem, feita a introdução, apresentada a tese, é hora de iniciar a argumentação propriamente dita. E o autor já começa o parágrafo seguinte com realmente, dando a entender que ele irá, neste início de desenvolvimento, reforçar algum dos pontos da tese. Vamos ver. Realmente, muitos indivíduos deixam de frequentar colégios em face de aspectos que indicam a destinação insuficiente de recursos à educação, como as condições físicas precárias de algumas escolas, a merenda escolar de baixa qualidade em alguns ambientes de ensino, a falta de transporte público suficiente para vários estudantes de comunidades distantes dos grandes centros urbanos e a escassez de material didático básico em certos estabelecimentos. Excelente! Paralelismo feito de forma adequada para corroborar a ideia da negligência governamental. Todo o parágrafo foi elaborado em torno desse primeiro aspecto, e é assim mesmo que tem que ser, um argumento por parágrafo. Sendo assim, podemos esperar que o próximo traga relações pertinentes à falta de apoio familiar. O fechamento do parágrafo também ficou muito bom. Essa desistência constitui um grande contrassenso para um país que deseja evoluir socialmente. Ademais, conectivo que substitui o além disso, ressalte-se que o descaso doméstico, outra forma de se referir à falta de apoio familiar. Com os estudos de diversos jovens agrava a evasão escolar. Muitos pais se utilizam dos filhos para o auxílio no sustento familiar, impedindo-os de frequentar as escolas e fazendo-os com frequência trabalhar de maneira informal, sem contribuir para a arrecadação de impostos, o que prejudica duplamente o país. Como consequências desse grave êxodo estudantil, destacam-se a suscetibilidade de mais jovens ao alcoolismo e ao consumo de entorpecentes ilícitos, pela fragilidade de formação moral e intelectual, a delinquência infantil intensificada pelo ócio e a dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal, o que atrasa substancialmente o Brasil. De fato, todo o parágrafo foi dedicado apenas à falta de apoio familiar. Inclusive, algumas consequências desse problema também foram apresentadas. Ok, 2 parágrafos de argumentação para uma redação Enem são suficientes. Claro que isso não impede o aluno de escrever um terceiro parágrafo com outro argumento caso ele queira. Contudo, é preciso cuidado com o número limite de linhas, até porque a parte conclusiva também é importante e requer algum espaço para que a proposta de intervenção seja colocada. No último parágrafo, devem ser discutidas sugestões que indiquem um caminho para tentar resolver o problema apontado na tese. Vejamos. Diante disso, ou seja, diante dos aspectos supracitados, diante do que foi exposto, cabe aos governos municipais, estaduais e federal intensificar a destinação de verbas à educação pública, reformando e construindo mais escolas, realizando inclusão digital,
Tratando a alimentação saudável no ambiente escolar como prioridade supervisionada por nutricionistas, disponibilizando mais rotas para o transporte de estudantes de comunidades periféricas e incentivando a produção intelectual de material didático pelos próprios professores do ensino público, por meio do apoio financeiro a essa iniciativa, por exemplo. Ademais, aqui eu recomendaria não escrever novamente o ademais, a fim de evitar a repetição de uma palavra que já foi usada. O além disso poderia muito bem ser empregado. O Estado deve realizar mais campanhas midiáticas de conscientização social acerca da importância de frequentar a escola, estimulando famílias a participarem do cotidiano estudantil dos filhos por meio da interatividade com os professores dos jovens, em uma parceria que certamente reduziria sobremaneira a evasão escolar. Pronto, finaliza-se com uma proposta de intervenção muito bem articulada e coerente com a proposta do próprio texto. E é isso. Este é, pois, um modelo do que se espera de uma redação Enem. Eu também tenho alguns vídeos corrigindo redações dos meus alunos. Os links estão na descrição. Não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e até a próxima videoaula.